Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Bem-vinda, bem-vindo. A ideia hoje aqui é a gente tratar um pouco da PEC 001 de 2022, a PEC do Estado Emergencial, que foi aprovada na quinta-feira à noite, se eu não me engano, quinta-feira, 30 de junho, e foi noticiada muito nessa sexta-feira, 1º de julho, que é a PEC que permite que o governo rompa o teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95, para gastar até 50 bilhões em programas sociais, claramente com objetivo eleitoral e eleitoreiro. A gente vai distinguir essa PEC e a gente vai ver que o menor problema dela é aquilo que setores da mídia mais batem, que é o aumento de gastos é muito grande. Não é. Mas isso não quer dizer que ela não tenha problema, isso não quer dizer que, na essência, a forma como ela é apresentada e o que ela coloca diz muito sobre a tragédia que a gente vive. Mas a tragédia não são os 41 bilhões que podem chegar, creio eu, até 50 bilhões. Não é isso. Antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Meu nome é José Benito, sou professor de História e você está no canal Ideias Soltas ao Vento. Eu criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições que eu faço sobre a realidade do Brasil e do mundo. Mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, você concordando, discordando, tendo algo a acrescentar, a questionar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Não deixe também agora, no comecinho, não custa nada, apertar o polegar para cima, dar o curtir no vídeo, isso aumenta a visibilidade do vídeo do canal, ajuda a gente a fomentar esse debate. Se ao final você não gostar, aperta não gostei, não tem problema, mas já faz isso agora, não custa nada, é 1 segundo, aperta o polegar para cima. E se você acompanha os debates que a gente faz aqui no canal com a periodicidade mais ou menos semanal, gosta deles, participa, se inscreva, aperte em inscrever-se, vai ficar inscrito. Se você quiser receber as notificações dos vídeos que a gente lança, aperta o sininho e tudo tranquilo. Bom, então hoje a gente aqui vai primeiro explicar o que é essa PEC 001 de 2022. Uma PEC que passou à frente de todas as outras e foi votada em 2 turnos no Senado. Né? O que é uma PEC? Uma proposta de emenda constitucional, é uma alteração à Constituição, e essa PEC foi sugerida ou solicitada por setores do governo para permitir gastos excepcionais de despesas correntes. O que são despesas correntes? Em linhas gerais, aquilo que ele gasta com a população: saúde, educação, segurança, assistência social, para furar o teto de gastos. O teto de gastos, né, do chamada Emenda Constitucional 95, a Emenda Constitucional da Morte, que foi criada lá no Temer. Essa Emenda Constitucional 95, a passada, impede que o governo aumente despesas com aquilo. É absurda essa emenda constitucional. Quem quiser saber o que eu acho da emenda 95, tem alguns vídeos para trás, eu diria até mais de 10 vídeos sobre a política econômica do governo Temer e Bolsonaro. O último a gente fala disso. Então a emenda constitucional 95, ela limita os gastos com despesas com a população para liberar a maior parte dos recursos do orçamento da União, do governo federal, para o pagamento dos grandes banqueiros, da dívida pública, da ciranda financeira. Em resumo, é isso. Essa emenda constitucional estabelece um limite, e toda vez que o governo precisa ou quer, por alguma intenção humanitária, ou como é no caso agora, um governo nem um pouco humano, mas por uma intenção política, ele precisa furar o teto de gasto, ele precisa criar uma alternativa legal para furar esse teto. E aí ele criou uma outra emenda constitucional, uma outra mexida na Constituição, para permitir que em estados de emergência, o governo alega que estamos em estado de emergência, ele possa criar gastos adicionais que estariam limitados pelo teto de gasto. Eu vou deixar aqui 2 janelas. A primeira janela é que a nossa Constituição virou uma coxa de retalhos. A partir do momento em que as elites brasileiras, as elites econômicas, entenderam que o sistema legal, o sistema judiciário, a nossa lei maior, a Constituição, poderiam ser instrumentos para tornar mais rígidas e mais difíceis de mexer políticas econômicas, para dentro da Constituição foram colocadas questões que não eram para estar ali. Por exemplo, um teto de gastos. Isso é uma política econômica que cada governo pode definir. Quando eu coloco na Constituição, eu impeço governos que ganhem democraticamente, que eles alterem a lógica de gastos do governo, e o governo, dependendo de quem foi eleito, tem lógicas de gastos, não vai atender mais o mercado financeiro, como Temer e Bolsonaro, outros vão querer atender mais a população. Então, se eu coloco essa limitação na Constituição, eu engesso e dificulto a mudança. E toda vez que eu preciso mudar a torear, eu preciso mexer nessa Constituição. A nossa Constituição virou uma coxa de retalhos de interesses econômicos.
Essa é a primeira janela. E a segunda janela, essa PEC aprovada na quinta-feira, PEC do estado de emergência, parte da lógica que o governo diz que a gente vive em um estado de emergência. Me desculpe, é um governo tão desumano que não reconheceu a emergência quando 700 mil pessoas morreram na pandemia, quase 700 mil pessoas. É um governo que disse que era só uma gripezinha. É um governo que viu durante a maior parte do seu mandato aumentar a fome, aumentar o desemprego. É um governo que defendeu, como eu falei no vídeo passado, eu aconselho muito que quem quer entender um pouco mais do que foi o governo Bolsonaro e Temer no que se refere a desmanches de interesses sociais, vejam o vídeo passado. Então esse governo diz que agora tem um estado de emergência. O estado de emergência é eleitoral. Estamos próximos a uma eleição que o governo está fragilizado. Só não está mais fragilizado porque esse governo tem um núcleo duro de apoios, também vários vídeos eu falei sobre isso, e com certeza falarei em outros à frente. São apoios fincados num afeto, em frustrações coletivas, enfim. Só que ele precisa romper essa bolha. E ele vai romper essa bolha com políticas populistas. Que são desnecessárias? Não. O país vive uma emergência social. Só que esse governo nunca reconheceu essa emergência social, de fome, de desemprego, e ele não cria políticas de longo prazo para superar isso. Ele cria um despejar de dinheiro, sabe-se Deus como, em grande parte vai ser comandado esse despejar de dinheiro por congressos, por essa elite política bastante ruim que a gente tem, que, por exemplo, já tem o orçamento secreto, ou seja, esse aumento de despesas, de alguma maneira, algo vai pingar na mão de um Congresso, que para mim é o Congresso mais despreparado da história da República, menos o Congresso menos humanitário, menos preocupado com o povo. O governo despeja dinheiros em políticas focadas até o final do ano. A maioria delas são até o final do ano. Quais são essas políticas? Aumento do Vale Gás, ou expansão do Vale Gás, a criação de um vale combustível para o diesel, a criação de subsídios até o final do ano para os governos estaduais diminuírem o ICMS dos combustíveis, um aumento do auxílio emergencial. Então a maioria dessas políticas são pontuais até o final do ano para ganhar voto. E ele vai gastar 41 bilhões e esses 41 bilhões voltando vão ser geridos por um Congresso que tem muito pouco de humano, como esse governo tem muito pouco de humano, com o objetivo de furar a bolha e quem sabe ganhar a eleição. Isto posto, vamos analisar o que são esses inicialmente 41 bilhões de reais. Né? Eu acho que esses valores podem aumentar. Essas questões, quando você abre a porteira, pode ter um pouco mais para cá e para lá, enfim. Vamos botar aí algo próximo a 50 bilhões de reais. A gente ouve de setores genuinamente liberais, pessoas sérias, que eu posso até discordar, de que isso é um absurdo, porque isto quebra a mensagem, a narrativa do teto de gastos, que é uma narrativa construída sobre responsabilidade financeira que interessa muito ao mercado financeiro, ao grande capital, aos grandes empresários, aos grandes banqueiros, às grandes redes de comunicação que apoiaram e sempre apoiaram as políticas econômicas de Temer e de Bolsonaro. Uma terceira janela. Dizer que Bolsonaro é inimigo da imprensa é uma mentira, porque no que se refere à pauta econômica, a pauta que interessa às elites donas da televisão, donas dos bancos, Bolsonaro sempre foi um cãozinho adestrado. Ele sempre fez tudo o que essa galera quis. Tanto ele quanto Temer avançaram a vida boa, avançaram a rapina dos recursos da União, do Estado brasileiro, avançaram as ferramentas de rapina desses recursos por parte dessa elite. A emenda constitucional 95 é um, privatizações a toque de caixa são outros. Mais uma vez, recomendo o vídeo anterior aqui, rola, e veja um vídeo onde eu falo o que é o governo Bolsonaro e Temer em matéria de governos totalmente subservientes à elite econômica. Mas essa elite econômica, para justificar essa rapina, esse controle dos recursos que deveriam ser de nós todos, da população, ela diz que o governo tem que ser responsável financeiramente, porque se ele não for responsável, ele não paga a sua enorme dívida, que está na mão deles, cá entre nós, e aí se ele não pagar a sua enorme dívida, todos vamos sofrer. Há setores, e são poucos, é isso que está assustando, é a primeira discussão, que mantém esse discurso de que, olha, é uma ação populista que de alguma maneira vai afetar as contas públicas e fere a cartilha que a gente sempre defendeu. É preciso controlar o gasto público. Então o José Serra, que foi o único senador que votou contra, defende isso, o Reinaldo Azevedo,
da Band News, o jornalista, excelente jornalista, apesar de eu discordar muito dele, defende isso. Mas a primeira coisa que eu discordo deles é que 41 bilhões de reais ou 50 bilhões de reais não afetam as contas públicas. É muito pouco dinheiro. É dinheiro de café, me perdoe. É claro, eu não estou aqui defendendo o uso desse dinheiro, a maneira doidivanas como ele está sendo usado. Vai ser um dinheiro usado sem controle, vai ser um dinheiro usado sem política pública. É trágico. Usar R$1 dessa maneira é trágico e com esses objetivos. Mas 50 bilhões de reais não é muito dinheiro. Nós estamos falando, a gente precisa colocar as coisas na balança de um orçamento da União que gira, durante um ano de crise como foi ano passado, algo em torno de 3 trilhões de reais. E desses 3 trilhões de reais, um pouco mais da metade, 1 trilhão e 500, vamos botar por baixo, é dinheiro para dívida pública. Para pagar em cash uma parte, 30% disso, próximo a 30%, e para virar, ou seja, para girar. Existem alguns economistas, eu sou historiador, que vão dizer, não, mas é 1 trilhão e 500 para dívida pública, mas nem tudo é dinheiro vivo. Mas se eu estou trocando dívida, eu estou lidando com dinheiro. Né? Acho muito interessante. Economista que acredita na coisa etérea da criptomoeda não acredita na coisa sensível, tátil, que é a dívida. Então, um governo que gasta 1 trilhão e 500 bilhões, um governo que deu, outra coisa que eu falo muito aqui, no começo da pandemia, o setor melhor atendido foi o setor banqueiro, o governo liberou 2 semanas após a decretação da pandemia 1 trilhão e 200 bilhões para os grandes bancos, 3 vezes mais do que ele gastou com auxílio emergencial. Então, 50 bilhões é dinheiro pouco. Mas é sintomático, porque fere o discurso que essa elite econômica, que essa imprensa sempre justificou para garantir a reserva, né, a guarda da maior parte dos recursos da União para pagar a dívida com eles. Essa galera hoje, estranhamente, tirando esses defensores ideológicos mais sérios, como José Serra no Senado, como o Reinaldo Azevedo na imprensa, estão calados ou estão batendo pouco. Batem no populismo, mas não falam da subida de mais um rompimento do teto de gastos. Então, fora esse discurso liberal, por que a gente não está vendo isso? Por que agora os grandes bancos não estão dizendo isso fura o teto? Por que isso não está acontecendo na medida que deveria acontecer? Por que isso não está acontecendo, por exemplo, como aconteceria se fosse um governo Dilma ou um governo Lula que fizessem isso? Porque essa galera tem consciência de que Bolsonaro, assim como Temer, são muito mais subservientes a eles que foram Lula e Dilma. E aqui não é um elogio a Lula e Dilma. Lula e Dilma deram, na minha visão de esquerda, para esses setores da elite financeira, da elite econômica brasileira, muito mais do que eles mereciam. Esses setores ganharam muito mais do que um povo que precisa de muito. Só que nesse jogo de poder, os governos Lula e Dilma fizeram políticas sociais, fizeram concessões importantes. E agora essa elite econômica, num momento de crise mundial, que está aí desde 2008, entendem que a crise, aquela lógica de coach, é oportunidade. E desde Temer, eu não vou voltar, mas vejam um vídeo passado, eles têm saqueado dinheiro público. De uma maneira como nunca fizeram. Aprovando leis, aprovando emendas constitucionais que garantem dinheiro. Ou seja, o governo precisa primeiro pagar a dívida do que consertar um hospital. É isso que a gente vive em linhas gerais. É isso que a Constituição brasileira tem desde a época do Temer com o voto do Bolsonaro. Eu fico voltando, mas repito, voltem no vídeo passado. Então, para essa elite econômica, Bolsonaro é mais eficiente, apesar da sua preguiça, apesar da sua ausência de governo, apesar do seu discurso ideológico raivoso, fascista, porque é fascista, né? Um discurso distópico que essa semana chegou ao cúmulo de dizer que biblioteca, apresentar livro como algo mais perigoso, algo mais indesejável que armas. Apesar disso tudo, na pauta econômica, ele toca tudo que essa galera quer. Ele tem um capacho, um capataz do capital econômico, é Paulo Guedes. Então essa galera tá, na minha leitura, fechando o nariz para dar o último suspiro ou a última possibilidade de manutenção de um governo que, de tão incompetente, não conseguiu manter, para além da sua bolha, um discurso, uma narrativa de que ele é o melhor para o país. A população que passa fome, a população desempregada quer mudança. Os mais pobres querem mudança.
Então esses 51 bilhões é como se fosse uma migalha para atrair esse voto de quem quer mudança. Para que eles entendam, não, a mudança não vai ser tão boa, eu ganhei um dinheirinho aqui. E é algo no estilo Bolsonaro, no estilo do governo Bolsonaro. É descarado. Como foi descarado o orçamento secreto, uma lógica de compra do Congresso, é descarado como é para enganar o povo. Estou te dando uma migalha para você votar em mim. É compra de voto descarada. Por menos que esse dinheiro seja... Eu não estou aqui preocupado, vai acabar com os... Não vai. A única coisa boa, talvez, dessa emenda constitucional, se é a esquerda, se a gente souber colocar, é mostrar o seguinte, o teto de gastos é uma mentira. O governo pode e precisa gastar mais com a população, mas é claro, com políticas sérias, de longo prazo. Não esse toma lá da cá. Porque no momento em que a elite econômica entende que há uma possibilidade de Bolsonaro reverter o jogo e continuar com um governo que é muito mais lucrativo para ela, frente a um outro governo que, infelizmente, para quem acredita nisso, também é lucrativo, o governo Lula e Dilma são lucrativos para essas elites, mas eles são, e um gordo falando deles, né, são gulosos, são gordos, eles querem a maior parte dos recursos. Frente a esses dois governos que eles são favoráveis, eles estão tentando ver se o mais favorável passa. Então, essa emenda constitucional, ela não está sendo atacada pela grande imprensa. A grande imprensa, é óbvio, está ligada ao grande capital financeiro, são todas as mesmas pessoas, ao grande capital industrial, não está sendo atacado, vai gerar inflação, vai gerar endividamento, mas vai movimentar um pouco a economia, enfim. Não está sendo atacado porque é o último passo. E aí eu deixo a última questão, né? A esquerda tem enfrentado dilemas muito grandes. E a esquerda tem um dilema. Bolsonaro talvez tenha feito a jogada mais, tenha colocado de maneira em xeque, né? Tenha jogado holofote na esquerda. Porque por aquilo que essa emenda constitucional traz de bem para o povo, primeiro, destruir uma narrativa de que dinheiro gasto com a população é algo ruim, não tem dinheiro para gastar com a população. De alguma maneira destrói. Ou seja, tem dinheiro, estou falando aqui, 41 bilhões é mixaria, é só vontade de gastar. Ela destrói com a lógica do teto de gastos. A gente precisa se apropriar disso. E segundo, é um dinheiro gasto com a população. Que seja gasto de maneira errada, populista, quem aqui é contra Vale Gás? Quem da esquerda vai ser contra Vale Combustível? É claro que isso não deveria ser assim, é claro que isso tem uma intencionalidade por trás, mas a esquerda fica numa sinuca de bico. Ela bate ou não bate? Porque bater nisso é defender uma lógica econômica que não deve ser da esquerda. Então olha que situação, olha onde a esquerda está, né? Olha que dilema que ela se encontra. Se ela defende a não aprovação dessa emenda constitucional, ela está dizendo que ela está sendo contra gasto para a população, em linhas gerais, e está defendendo um teto de gastos que ela tem que combater por princípio. E se ela apoia isso, ela apoia Bolsonaro. Então essa emenda ela é muito ilustrativa do tipo de desgoverno que a gente tem, do governo que acha que povo é voto, que povo é número, do governo que não tem política pública, um governo incompetente, do governo que acha que tudo se resolve liberando dinheiro, né, para a população, mas passando na mão de um Congresso corrupto, de uma elite econômica que deixa cair, tem que deixar cair para que seu candidato, seu capataz preferido ganhe a eleição, todo o seu discurso moralista econômico do teto de gastos estão nem aí, e que expõe para a gente que 50 bilhões de reais, no que se refere ao governo federal com seu tamanho, é café pequeno. Eu acho que é um momento de aprendizado, e o primeiro aprendizado que fica, o mais urgente, o mais emergencial, já que é pauta emergencial, é que a gente precisa para ontem, né, nesse governo que está fazendo das tripas coração para ser reeleito, porque sente que não vai ser, a gente precisa confirmar a derrota desse governo e a gente precisa confirmar principalmente a derrota desse Congresso venal, vendido e que só se preocupa com o povo, assim como o presidente, quando a situação eleitoral, quando a água começa a bater na bunda. A gente precisa mudar, a gente precisa entender o que está em jogo, a gente precisa entender, inclusive, como o discurso econômico é de maneira bastante antiética, de maneira bastante hipócrita e canalha, transformado para atender os interesses de uma elite que comanda esse governo, que comandou o governo anterior e que tenha muita influência nos governos petistas anteriores. A gente precisa entender e a gente precisa mudar para ontem. Emergencial não é a emenda constitucional. Emergencial é
a priorização da população como política pública de governo.